Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? LinkedIn, um termo genial para descrever aquele ambiente desgraçado, tóxico que se tornou o LinkedIn. Isso aí é um texto do Alexandre Maron, que meu camarada Caparica, Fábio Caparica, professor da Federal de Pernambuco, lá do campus Agreste, em Caruaru, postou. Ele fez a leitura dele desse texto, que realmente é cirúrgico, que o Maron postou no LinkedIn. Então, quer dizer, é muito doido, né? Você tem que ir lá no território inimigo jogar a bomba. E aí o Caparica fez uma baita de análise. Vou colocar na descrição aqui para vocês, para quem quiser ler. Eu acho que vale a leitura. E esse vídeo aqui eu vou falar um pouco de como é que eu tenho visto o LinkedIn nas expectativas dos designers, assim, né? Eu tenho estudantes de design que são consumidores, né, e expositores da sua figura no LinkedIn, justamente esperando para dar conta de se colocar no mercado de trabalho, né? E eu tenho colegas pesquisadores também que usam muito bem. As empresas de design estão lá. E essa história do LinkedIn, assim, ela tem uns aspectos muito, mas muito tóxicos para todo mundo, de como que essa rede se porta, como que é a dinâmica dela. Mas para o design eu acho mais perverso ainda, e vou falar por quê. Então fica aí que esse vídeo aqui é de lavação de roupa suja. Você chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Eu sou designer, sou doutor em psicologia, e esse canal aqui eu coloco a câmera de ação aqui em cima do console do carro, boto para gravar, não edito, não faço pós-produção, só o mínimozinho para colocar lá uma capinha no YouTube para fazer sentido. E vou batendo papo no caminho de casa para a universidade sobre questões que estão aí em voga, ou questões mais conceituais também do design, da psicologia e da computação, que são as áreas que me interessam. Tem um abecedário do design nesse canal também, que eu falo usando as letras do alfabeto para falar de coisas do design que me interessam aí. E temos como esse de hoje, do LinkedIn, eu estava falando no último vídeo, o 20º vídeo desse canal, esse é o 21º, sobre a carreira do design, as possibilidades, né, como eu vejo algumas coisas que são mais atuais, de mudança, enfim. Mas esse vídeo agora, de hoje, sobre essa ideia do LinkedIn, o LinkedIn tóxico, os porões do LinkedIn, cara, é muito doido, porque, vamos lá, vamos começar do começo. Uma rede social já tem por definição problemas, né? As pessoas já vão fazer um uso nocivo, seja pela necessidade constante de checar se o que você escreveu teve alcance, se as pessoas se engajaram, se você conseguiu a visibilidade que você queria. Vamos supor que você está querendo desabafar, você está esperando respostas. Tem gente que quer biscoito e quer receber biscoito. Então a gente tem uma série de dinâmicas próprias das redes sociais aí que já são meio perturbadoras, né? Essa coisa da economia da atenção que se fala tanto. Mas o LinkedIn é o pior dos mundos, porque além de tudo, a exposição da figura, você trabalha nessa rede em busca de colocação no mercado profissional, de você construir uma reputação. E essa é uma área muito desgraçada, porque nós vivemos num momento hoje em que praticamente nós passamos a maior parte do tempo discutindo, questionando, atacando e, sei lá, menosprezando as condutas da geração Z, por exemplo. É uma trend aí, né, para usar as coisas que acontecem em todas as redes. A gente vive momentos sucessivos de divulgação de planilhas que denunciam empresas que têm condutas arrombadas, vagas arrombadas, né, lugares tóxicos para trabalhar, ou às vezes influenciadores, né, tóxicos para se trabalhar. Que no Espírito Santo rolou uma planilha das agências, como teve também fora do estado aqui. E as pessoas... É muito doido, porque essa planilha circula no LinkedIn, mas ela tem uma baixa adesão, um baixo engajamento muito forte, porque as pessoas têm até medo, cara, de falar mal, assim, sabe? De se indispor com uma empresa que amanhã pode ser seu contratante. E o texto do Maron e a leitura que o Caparica fez também são muito legais, porque colocam, assim,
cristalinamente, né, o problema que é você pegar toda a forma que nosso sistema de vagas de trabalho, de exposição da figura, de você dizer que você está sempre em busca de novos desafios, superando, resiliência, todos esses termos desgraçados, né? Vamos dizer assim que é uma versão deturpada do estoicismo que tem seu valor, tá, gente? Eu não sou contra a perspectiva, até por conta, né, da minha relação com a psicologia. Eu comecei a ler o Sêneca lá atrás, já tem uns bons 10 anos que eu descobri o Sêneca, e tipo assim, Marco Aurélio, e você tem um monte de gente na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, na psicologia, que dialoga com essa perspectiva mais estoicista, que é muito positiva. Você entender que você não tem controle sobre tudo e que você precisa lidar com as coisas como elas aparecem, mas isso é deturpado, distorcido, sei lá, endiabrado por uma questão de que você tem que aprender a lidar. Todo momento que você toma uma porrada é um momento de aprendizagem. Todo momento que você toma uma rasteira é um momento de você se reerguer, porque é um desafio. Desafio coisa nenhuma, isso é coisa de gente, história de gente maluca, né? Tem situações que a gente tem que se rebelar mesmo e expor e dizer, olha, não é assim, eu fui desrespeitado, eu não fui bem remunerado, eu fui tratado de maneira inadequada, isso foi uma postura antiética. As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, porque as redes cancelam todo mundo ou lançam a pessoa a um estrelato, né, uma reputação ilibada, como se as pessoas fossem mágicas, perfeitas, sem defeitos. Então ou você é fada ou você é cancelada, né? Ou você é mito ou você é escória. Não é bem assim. As pessoas são muito mais cinzas, né? Muito mais no meio, assim, oscilam, né? Tentando se equilibrar aí entre esses polos, né? E o LinkedIn não é um espaço para isso, é um espaço de você comunicar sucessos, de você sempre ressignificar todas as suas falhas, tudo que aconteceu de mal, de ruim com você tenta ressignificar para mostrar que você é uma pessoa iluminada, elevada, que atingiu o nirvana, que você tem compaixão, você tem empatia, você está engajado. Gente, não, né? O mundo é muito mais complicado do que isso. Então, para os designers, essa história é um pouco mais grave, porque isso é uma coisa que eu converso muito com os alunos. Eu quero fazer um portfólio, mas eu não faço porque eu olho os portfólios dos meus colegas ou das pessoas do mercado, meu portfólio é muito ruim, então eu não consigo, eu não acho que eu tenho que me expor, porque eu posso ser criticado publicamente, eu vou ter uma imagem ruim. Olha o que esse desenho hoje do capitalismo aí, e não venham me falar, já começou a falar, bicho, não tem jeito, nós estamos no sistema capitalista de produção, e que você tem um objetivo fundamental de você fazer acumulação primitiva de capital sempre que possível, senão você começa a acumular de outras maneiras, e a ordem comum em termos de horas homem, de tecnologia, de centralização de serviços, capitalismo, vamos lá, temos um acordo nessa história aí. E aí você vai ter uma escassez como base, né? Você trabalha com a escassez, você assume que ninguém está pronto, que ninguém é bom o bastante, que nenhum portfólio está ótimo, que nenhum profissional sabe tudo. As vagas querem cada vez mais. Elas nunca você vai olhar para uma vaga e falar assim, caramba, isso aqui eu tenho tudo. Não vai, porque as empresas vão sempre pedir mais para desqualificar você, e você tem a remuneração abaixo daquilo que você deveria ter pelos seus méritos. Então você sempre entra faltando. O princípio da escassez está colocado como base em todas as discussões que vocês olharem hoje sobre essa coisa de que faltam engenheiros no mercado. Falta nada. É que as empresas colocam isso como uma questão para você chegar lá achando que você está abafando, mas você nunca vai ter todos os requisitos que a vaga pede para você ser tratado como commodity. Então, enfim, esse é o mercado. E essa ideia dos meus alunos de que eles não têm portfólio, ela é absurda. Cada disciplina de design que o menino desse passa ao longo de 4 ou 5 anos de faculdade gera um produto que fatalmente pode integrar um portfólio. O medo que eles têm não é dos empregadores, não é dos possíveis contratantes, é dos outros designers. Você tem muito mais medo de ser reprimido pelos seus colegas, porque a competição é tão desgraçada que você vai para o LinkedIn detonar o trabalho de alguém. É uma coisa que sempre existiu, né? O designer gosta de capitalizar em cima da crítica do trabalho alheio, às vezes tirando do contexto, porque essa marca é ridícula, porque esse trabalho está mal feito, mas que interface horrorosa, mas porque essa usabilidade é porca. E isso você faz o quê? Você sobe em cima de um colega seu para você se valorizar. Não que isso não aconteça em outras áreas, tá, gente? Lógico, mas se você for olhar,
algum grau de corporativismo é importante, de diálogo entre os pares da área, para você também não abrir o flanco para os críticos e que você prejudica todo mundo. Então, assim, você discutir publicamente, atacar sem fundamento, sem ter contexto o trabalho de alguém, só é ruim para todo mundo da área. Porque quem está ali querendo desvalorizar o trabalho para pagar pouco, está achando ótimo que isso aconteça. Inclusive é desejável. Então, eu sempre digo para meus alunos o seguinte: o seu portfólio como estudante, ele é sim uma coisa que vai ser consumida por potenciais contratantes. Mas é mais importante você preparar o portfólio para aquela pessoa que não entende de design, que quer contratar você, do que você se preocupar se você está satisfazendo todos os cânones, anseios e frustrações, sei lá, dos seus colegas de profissão. O cara que acha que nada tá bom e ele é designer, você não tem que se preocupar muito com o seu portfólio responder para esse cara. Porque, lógico, você pode trabalhar para outros designers, você pode ser contratado por uma empresa de design. Então você poderia, por exemplo, nesse caso, direcionar o seu portfólio para uma empresa de design. Agora, você ficar se preocupando que o seu coleguinha tem um portfólio maior que o seu coleguinha não vai te contratar. E uma parte dessa coisa tóxica que o LinkedIn tem a ver com isso, assim. Nós estamos o tempo inteiro nos projetando para uma outra pessoa que não necessariamente é nosso contratante. Então vira essa disputa, essa concorrência maluca, enlouquecedora e adoecedora, mais especialmente, em que ninguém é bom o bastante, ninguém está pronto. E ainda assim você toma uma rasteira sem dizer que você saiu muito bem, que você teve maturidade, que você teve resiliência, que você conseguiu transformar a dificuldade na oportunidade. Pelo amor de Deus, não dá. Mas para os designers isso é uma coisa interessante. Tem muito post no LinkedIn que designers fazem, que colocam uma imagem com um textão explicando suas decisões. E existe um abismo razoável, tá? Que ele não é nem assim, que eu vou dizer assim, ele não é uma coisa a ser ignorada. Não, às vezes ele é extremamente distante do vocabulário, da capacidade de estabelecer diálogo com o leigo. Se tem um empresário no LinkedIn procurando por designers, às vezes tem posts que eu leio que eles distanciam aquele trabalho da expectativa que o empresário tem, porque o empresário tem que ser educado mesmo de qual é o valor do design, como que aquele projeto entrega valor. Eu odeio falar essa frase também, tá? Porque, putz, é um negócio, enfim, eu posso fazer um vídeo só sobre vocabulários arrombados que a gente usa, mas você tem aí uma coisa de didática, de explicar o contexto do projeto, quem que foi aquela empresa que contratou aquilo, e qual foi o benefício, se teve algum tipo de resultado econômico interessante. Mas isso é escrito numa linguagem que parece que é para outro designer ler e não para um outro empresário. E muitas vezes as discussões sobre, caraca, olha lá o kerning da fonte desse logotipo, sério, ele é importante, essa discussão ela é tecnicamente relevante, a gente tem que melhorar a qualidade técnica do nosso trabalho, mas você destruir a reputação de uma pessoa, ou dizer que é uma pessoa incompetente, que aquele projeto não vai funcionar por causa de um kerning, é um entendimento equivocado de como é que o design funciona. Nós sabemos, e aí eu recomendo aqui, eu já falei do meu vídeo, um dos primeiros desse canal aqui, sobre qual é a minha concepção de design. Se você for ler o Gibbon Zip, que é um teórico fundamental do design, ele vai dizer que as empresas, de maneira geral, estão numa relação com o design que é praticamente restrita ao universo estético. Elas não estão interessadas no aprofundamento disso, elas não têm conhecimento para aprofundar essas discussões, elas têm um aspecto cosmético na contratação que os empresários fazem do design. E a gente tem várias escalas de maturidade, né, de design nas empresas que também falam sobre isso. Você entra no nível estético, depois você vai subindo, até você chegar no nível estratégico falta muito. E você tem um estudante de graduação, às vezes, no LinkedIn, defendendo um projeto que fez no nível estratégico. Tá muito longe, gente. Mas isso não é culpa do estudante. Isso é culpa dessa cultura desgraçada que sobe a barra de que ninguém tá pronto. De que você precisa sempre, quando vai fazer uma identidade visual, um logotipo basicão para a pastelaria da esquina, você tem que defender isso como se fosse uma estratégia. Não é. É um logotipo. É um signo gráfico que identifica um lugar que vende pão. Não porque a entrega de valor... Cara, bom atendimento, pão quentinho. A sua identidade visual, aquele signo que você desenhou, não vai afetar a qualidade do pão. Não é por aí.
A gente subiu tanto o nível da discussão entre nós que a gente esqueceu que tem uma pessoa fora dali interessada em coisas mais elementares. Ah, Hugo, mas as grandes empresas não vão contratar a gente se a gente tivesse diálogo. Não. Primeiro que você não será, como estudante, colocado numa posição de elaborar estratégia para a empresa. Não vai. Você vai ter o sênior lá, uma pessoa mais experiente do que você vai fazer parte desse processo, e a empresa não vai te contratar e nem vai te remunerar como se fosse um estrategista. Isso é mais um problema da LinkedIn Disney. Você chega lá na história como padawan e te querem colocar sentado na cadeira do imperador. Não dá, filho. Você tem que fazer muita coisa. Você tem que fazer toda uma tramóia para corromper a república inteira. Você tem que fazer séculos de preparação, matar um monte de gente na surdina, corromper Deus e o mundo, para um dia você enganar todo um exército gigantesco, dar uma ordem com um monte de clones à sua disposição, para você dar um golpe e dominar a galáxia. E você quase morre por causa disso naquele momento, e depois o seu aprendiz tem que te trair ainda, te jogar num buraco, para você ressurgir 3 filmes depois numa situação horrorosa. J.J. Abrams, que me perdoe, e desculpa aí pelo parênteses de Guerra nas Estrelas, mas pelo amor de Deus, gente. Padawan, Youngling, Imperador. Você não vai chegar no seu primeiro estágio sendo Darth Vader. Então não espere que as empresas reconheçam em você a complexidade da tramóia do Darth Vader. Você é só o Youngling querendo procurar lá o robozinho voador com a sua lightsaber. Entendeu? Então o LinkedIn faz isso. Na minha avaliação, o LinkedIn é uma das principais causas da perda de perspectiva que os designers têm com a comunicação do próprio trabalho. A gente precisa recuperar a nossa capacidade de ser didático, de ser respeitado pelo trabalho simples. As pessoas não têm o tempo inteiro, que cada trabalho foi um desafio, que me fez repensar minha vida. Cara, não, você fez um desenho, um signo gráfico para repensar uma empresa. Isso não fez você repensar sua vida. Se fez, meus pêsames, que sua vida é muito desinteressante. Se toda a rasteira que você toma for uma oportunidade para você poder levantar e repensar a sua vida, caraca, você está num trabalho muito bosta, você está numa carreira muito ruim, num mercado muito desgraçado. Porque você tem o direito de ter sua vida independente do trabalho. Você não vive para trabalhar. Você trabalha para viver. E o LinkedIn não quer saber isso. A sua vida pessoal, a sua vida amorosa, sacou? Os seus relacionamentos românticos, tudo isso é secundário perto daquela imagem mágica, indestrutível, que você tem que comunicar como se fosse o grande estrategista, o grande pesquisador. Tudo que se faz no LinkedIn se faz na hipérbole, né? Você tem uma pessoa que... Nunca você vai encontrar uma pessoa no LinkedIn falando assim, estou começando. Aprendiz. Estudante tentando, né, aprender. Não tem. Você é obrigado pela dinâmica própria desse poço, desse lugar horroroso, de sempre se apresentar como se você fosse um mágico, uma pessoa revolucionária. E, gente, revoluções são dureza, né? Revoluções são dureza. O mercado não quer revolução. O mercado máximo faz algumas reformas aí, né? E muito segundo os interesses econômicos de quem está controlando os fluxos de informação, né, os sentidos do capital aí. Ninguém quer revolução de nada. As pessoas querem manter o status quo. E a manutenção desse status quo ele depende de que as pessoas fiquem sempre sendo valorizadas como menos do que elas são. Então, assim, eu acho o texto espetacular. Leia um texto do Maron, leia um texto do Caparica. Eu vou colocar os links na descrição aqui. Respeitem a saúde mental de vocês, vai entrar no LinkedIn. Aquilo ali é mil vezes, sei lá, milhares de vezes pior que o Instagram. O Instagram ninguém sai torto numa foto, né? No LinkedIn não há pessoas fracassadas, não há pessoas com dificuldades, não há pessoas que não conseguiram superar uma perda, uma demissão, um trabalho que deu errado. E a vida é isso aí, cara. A geração que a gente tem hoje dos jovens, ela sofre muito porque ela não foi permitida ela aprender a fracassar. E o fracasso, a frustração, a experiência da derrota, ela faz parte da vida humana. A gente tem que aprender a perder. Tem um amigo jornalista que ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. O mundo deu errado quando a gente inventou medalha de participação. Porque se você não aprende a perder, você tem sempre que ganhar uma medalha, mesmo quando você não ganha. Qual é o tipo de sistema de recompensa que você está construindo na sua sociedade, entendeu? De que independente do seu esforço, você será recompensado. E aí com o tempo isso foi distorcido, você deixa de valorizar o esforço individual, porque todo mundo está sendo recompensado de alguma maneira, e você transforma aquele esforço superlativo, aquela coisa inatingível como sendo o único objetivo. Não é por aí.
a gente tem que aprender a perder, a gente tem que aprender a se frustrar, a gente tem que aprender que algumas situações profissionais elas são injustas, que elas não fazem sentido, que as pessoas foram antiéticas e que não é uma oportunidade de você se desenvolver como pessoa. Não é. É uma oportunidade de você ficar puto, revoltado e nunca mais trabalhar naquele lugar. Ah, mas o mercado não vai tolerar pessoas que criticam porque todo mundo tá ali, se conhece. Gente, é isso. Eu falei no vídeo anterior que uma das principais dificuldades que os designers têm no Brasil, para mim, é a falta de organização dos trabalhadores. Outras áreas são muito mais corporativas, nesse sentido, né? Corporativistas. Você se defende muito mais do interesse dos profissionais, em detrimento até dos interesses dos empresários, mas eu acho que isso é um diálogo importante, tem que ser mantido, não é para você atacar os empresários, mas a gente não tem uma consciência de classe como designers, então é muito difícil você discutir as coisas defendendo o interesse coletivo. Não há interesse coletivo. Os designers herdaram dos artistas uma questão muito difícil, que é o ego do tamanho de um transatlântico. Então, se eu tenho que aparecer mais, se o meu portfólio tem que ser o melhor, se eu não tolero a falha dos colegas e eu subo em cima dos meus colegas para poder aparecer, a gente nunca vai ter um mercado que é saudável para as pessoas, porque eu preciso destruir aquele que é meu potencial competidor, né, meu oponente no mercado, em vez de pensar que o mercado se estrutura como um conjunto. Se o mercado subir for bom para todo mundo, gente, todo mundo sobe, e não essa competição maluca, entenderam? Então é isso. Leiam um texto do Link Disney. Eu achei um barato essa história. Lamento por quem precisa de LinkedIn para se colocar. Eu tenho um privilégio de ser professor da Universidade Federal, então eu entro no LinkedIn para ver o sucesso dos meus colegas e ver as conquistas dos meus alunos, mas eu não posto, eu não fico descrevendo lá. Eu acho um lugar muito terrível. As poucas vezes que me marcam alguma coisa eu entro e dou uma rolada na tela, é doom scrolling total, que é aquela rolagem que só traz angústia e desesperança. E eu acho que a gente pode sim aprender a valorizar nossos pequenos portfólios, nossos portfólios de estudantes. As coisas estão começando, a simplicidade de um signo gráfico bem feito, e inclusive a desimplicar o signo gráfico bem feito do salvamento de uma empresa. Isso é uma questão que também a gente vai falar nos próximos vídeos. Essa viagem de que design gráfico, design visual simples, por mais estratégico que tenha sido o processo que elaborou aquele sinal, não tem potencial para sozinho transformar a empresa nenhuma. E alguns discursos que a gente escuta de profissionais de design tentando vender essa ideia é muito perigoso, porque o marketing já fez isso no passado. As mídias sociais já fizeram isso no passado. Nós estamos cavando outro buraco. O primeiro deles foi o Design Thinking, né? Que é essa desgraça que eu vou falar no futuro sobre isso, que ela joga muito mais contra do que a favor dos designers. Essa ideia de que o design estratégico, todo design estratégico tem que ser estratégico, não. Tem coisa que é simplesmente design visual bem resolvido, tecnicamente, e que não tem consequência nenhuma, a não ser uma boa comunicação visual para quem consome aquele produto ou serviço. Não vai afetar a cultura organizacional de ninguém, não vai mudar nenhum tipo de clima, não vai trazer nenhum resultado econômico necessariamente. Pode trazer. Mas você colocar esse fardo nas costas do estudante é um pouco demais. Beleza, gente? Então é isso. Esse provavelmente é o último vídeo meu aqui antes das minhas férias. Nós estamos um tempinho mais nublado em Vitória hoje, então tá menos desgraçado. Não tão desgraçado como o LinkedIn. Valeu aí por assistir. A gente se vê em breve. Cinto de segurança, protetor solar aí pra galera se proteger do sol, respeito os pedestres, cuidado com o LinkedIn. Valeu!